Olá, professores, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana da Rede Pedagógica e vamos tratar aqui sobre o acolhimento no ensino híbrido. Então, eu convido vocês aqui nesta aula para termos a conceituação do que foi dito na nossa live a respeito do acolhimento no ensino híbrido. Vamos fazer aqui um movimento de conceito, mas ao mesmo tempo trazendo a articulação e o desenvolvimento de estratégias para que vocês, professores, possam se articularem quanto ao ensino híbrido e esse tema tão bacana para nós, professores, termos um olhar aí bem criterioso ao acolhimento. Nosso ponto de partida aqui hoje nessa aula é sobre o acolhimento no ensino híbrido, que deve ser entendido por todos nós educadores como necessário, prioritário e realizado através de uma escuta, né? Uma escuta mais ativa, tendo aí o cuidado e a equidade com as nossas crianças e lembrar também que esse acolhimento é realizado também para nós educadores de forma geral dentro da instituição. Então, neste processo aqui no nosso ponto de partida do termo de acolher, ele vai significar estar disponível, né, para uma observação mais atenta. E essa escuta ativa, ela vai servir como um auxílio no que o outro indica como importante para termos aí um olhar também criterioso para esse movimento, né, de retorno às aulas para aqueles que vão para a aula presencial. E se a gente está falando do ensino híbrido, vai se aplicar tanto ao presencial quanto ao online, porque é a mistura, né? A mescla dos dois formatos de aula para se tornar o ensino híbrido de acordo aí com o escopo maior do que é o ensino híbrido. Depois desse ponto de partida, vamos entender aqui que o ensino híbrido, ele nesta entre aspas, pandemia, ele está sendo apontado como um meio de minimizar os efeitos negativos que as aulas remotas acabou trazendo para esse segmento de crianças pequenas, né? Aulas que nós estávamos muito atribuídos à tela, porque era um ensino remoto. Agora, trazendo para um escopo maior, que é o ensino híbrido, ele tira o efeito de tela o tempo todo e articula formatos dentro do guarda-chuva do ensino híbrido, as estratégias que você, professor, pode articular no seu planejamento. Então, a gente precisa ter essa conceituação e esse entendimento que nós estamos avançando metodologicamente o formato da nossa aula. O ensino híbrido ele não vai tirar o brilhantismo do presencial, porque para implementar o ensino híbrido de fato no seu planejamento, necessariamente nós vamos precisar do presencial e extrapolar para o online. Então, aqui eu trago o conceito, né, que já faz parte da rotina das escolas, esse entendimento de ensino híbrido, que vai utilizar a tecnologia para aumentar na eficiência de práticas pedagógicas o engajamento do aluno no aprendizado. Então, sempre que eu articulo uma metodologia no meu planejamento, o foco, o centro das aulas, né, desse método, vai ser o nosso aluno, a criança, ela vai ser o centro, né, de todas as estratégias que nós, professores, vamos articular no nosso planejamento. Agora, colocando em prática, conhecer as atividades e elaborar as estratégias adequadas à realidade de cada escola, de cada realidade também da sua sala de aula, trazendo o contexto do ensino híbrido de acordo com a demanda e com a experiência de cada um de nós educadores. Com esse conceito e com essa parte de colocar em prática, eu trago aqui os princípios, né, do acolhimento. Se a gente está falando que nós vamos ter
ter que ter um olhar mais criterioso para a nossa criança no ensino híbrido, o online, o presencial, a gente tem que ter aí alguns princípios que vai nortear as nossas aulas nessa questão tão delicada que é o acolhimento. Principalmente que nós estamos vindo aí com crianças muito ansiosas, querendo atenção, chamando a atenção tanto dos adultos, dos professores, em casa das famílias, mas também das próprias crianças, dos amigos, porque todos estão aí tentando voltar ao normal no que a gente fala de contato dentro de uma sala de aula. Então, quando a gente vai para o princípio de acolhimento, eu coloquei aqui 3 princípios. Primeiro, o cuidado que nós educadores precisamos ter com as nossas crianças, esse olhar mais criterioso. A nossa aula precisa ter esse movimento e esse momento de acolhimento, de ouvir, de ter essa escuta ativa para as nossas crianças, né? Eu já estou puxando aqui o segundo gancho. E a equidade, né? Esperar com que os alunos se sintam à vontade dentro desse ambiente, da proposta que vocês estão atribuindo à aula de vocês, ter esse sentimento de equidade, como as crianças estão se sentindo, né? Saber ouvir, saber se colocar, mas também a criança precisa trazer o seu contexto do que ela está experimentando, do que ela está vivenciando ali na sua casa, na sala de aula, com os seus colegas. Nesses princípios de acolhimento, eu vou deixar aqui nesse material para vocês esse terceiro eixo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre a escuta ativa, que é o segundo eixo que está na nossa pirâmide. Essa escuta ativa, eu deixo aqui uma dica nesse QR Code, trazendo alguns pontos para articular essa escuta ativa de uma forma mais carinhosa e tendo aí a parte de empatia com as crianças e também um traço que precisamos cuidar também com as famílias. Acaba que esse movimento de escuta ativa, ela vai ter um foco para as nossas crianças, mas ela vai também trazer uma escuta ativa para as famílias, que nós, quando se trata de crianças pequenas, a gente traz esse envolvimento de famílias também. Então, vocês vão poder fazer aqui a leitura desse QR Code, que vai trazer aqui alguns pontos para vocês terem essa escuta ativa na sala de aula. Eu sempre uso essa estratégia de escuta ativa durante a aula toda, colhendo algumas informações que eu vinculei aqui nesse processo de escuta ativa, que é esse movimento de legítima doação, né? Então, eu vou escutar ali durante a minha aula para que essa escuta ativa reverbere no meu planejamento sequente, né? Então, esse movimento aqui de escuta ativa, ele vai trazer o sujeito, sai de si para se colocar em atenção ao outro, esse movimento também de empatia, com uma intenção genuína de entender ali essa criança, se ela está trazendo ali algum problema a ser trabalhado, alguma questão de socioemocional para ser desenvolvido. Então, essa escuta ativa, ela vai ser aí um ponto de vista bem criterioso para que nós, educadores, tenhamos aí em todo o movimento da nossa aula. Essa escuta ativa, ela vai ser no presencial, porque eu, professora, professor, vou estar ali ouvindo a criança. Se eu vou para uma reunião de pais, em vários momentos, eu faço um brainstorm, né, com a escuta ativa e vou vinculando ali alguns pontos de atenção que no decorrer do ano, no decorrer das minhas aulas, eu vou tratando esses pontos, direcionando o que é da criança e o que é também das famílias. Isso significa também que essa escuta ativa, ela não vai ter um olhar de julgamento. Ela é um olhar acolhedor, né? Então, todos os pontos que vocês identificarem no vídeo que eu estou deixando para vocês como um processo de envolvimento e de articulação de escuta ativa, ela não pode ter um olhar de julgar.
ela tem que ter um olhar acolhedor. Então, aqui é esse propósito de criar conexões entre o professor, entre o aluno e entre a família. E eu, enquanto professor, tenho aí uma base dos coordenadores, né, da minha instituição, para me auxiliar também a ter estratégia, a criar um plano de escuta ativa e um plano de execução a partir dessa escuta ativa. Agora, um roteiro de acolhimento extrapolando para a comunidade escolar. Se eu estou falando de ensino híbrido, o ensino híbrido ele extrapola ao meu ambiente físico da escola. Então, todas as atividades, as vivências, os roteiros, as trilhas de aprendizagem que eu vou vincular ao ensino híbrido, eu trago esse roteiro também porque ele vai atingir mais atores, né? Não vai ser ali num único ambiente. Então, na pandemia e educação, é o momento de, dentro desse plano maior, desse escopo maior, construir um acolhimento mais colaborativo, solidário, considerando quem está mais fragilizado ali entre os atores, né? Portanto, é necessário que nós tenhamos um plano de acolhimento mais imediato, e aí eu separo 3 tipos de plano: curto, médio e longo prazo. O curto é para aquela minha aula, o médio e o longo é o que eu fiz a minha escuta ativa e que vai reverberar ao longo do ano. Isso é identificar também aqueles que foram menos impactados, né? As crianças que não têm aí algo a ser trabalhado dentro do escopo do socioemocional, mas nós temos também aquelas que foram mais impactadas, que sentiram mais, que precisam de um olhar mais acolhedor. Agora, o objetivo aqui é a recepção, né, dessa parte mais acolhedora, que ela vai ampliar, criar o espaço de escuta ativa, sensibilizar a percepção do estado emocional das nossas crianças, dos professores, né, também, dos funcionários, da equipe gestora, das famílias. Então, aqui é o escopo maior que o ensino híbrido precisa ter também como foco. Então, eu vou sugerir aqui algumas ações. Dentro dessas ações, eu divido por etapas, né? A primeira etapa é uma recepção acolhedora de todos os professores. Também, se é uma reunião de pais, ter uma recepção também acolhedora. E se eu trago essas etapas, eu vou identificar se eu vou aplicar essa etapa de recepção acolhedora num formato presencial ou se ela vai ser uma recepção acolhedora como o ensino híbrido, né? Articulando outras propostas que o ensino híbrido traz, e vocês podem buscar materiais aqui na rede pedagógica. Eu já tratei com outras aulas e em outras semanas, né, da rede pedagógica, falando exatamente do guarda-chuva do ensino híbrido que vocês podem articular no segmento que vocês estão lecionando. Quando eu venho para a segunda etapa, eu tenho o planejamento da recepção mais acolhedora para os estudantes. Então, eu trabalho primeiro os adultos, a proposta de reunião de pais, uma proposta que envolve atividade família e aluno, uma atividade com o nosso corpo docente, se eu sou um gestor pensando nisso. A segunda etapa eu já vou mais trazendo o aluno como centro dessa parte acolhedora, e a terceira etapa é a recepção também dos estudantes após o planejamento que vocês fizeram na segunda etapa. Vou trazer aqui alguns exemplos também falando das etapas. Mas dentro dessa preparação que vai para a segunda etapa, extrapolando para a terceira etapa, nós vamos pensar que essa preparação eu preciso trazer o que é possível para o online. Ele pode ser, na verdade, ele pode ser o síncrono, através de uma ferramenta digital, uma atividade sendo articulada no remoto, ou presencial na minha sala de aula, tá? Eu preciso entender qual é a minha preparação, né? Qual é o formato do meu ensino híbrido agora, naquele momento. Dentro do ensino híbrido, eu vou articular atividades que é o presencial,
que é o on, e atividades que é o off, é um formato assíncrono, que aí eu não vou ter o professor o tempo todo como mediador, e sim uma ferramenta fazendo a mediação, né? Uma contação de história, uma gamificação, fazendo com que o aluno, que a criança passe por etapas. Dentro das etapas, eu já distribuí também para vocês em outras aulas um link do Geniali, que eu trabalho a parte do emociômetro, né? Falando sobre as emoções. E cada uma dessas etapas o aluno vai passando pela interação dos conteúdos, interação e as vivências, articulando os conteúdos, trazendo um ambiente de aprendizagem, o estudo dirigido e mais personalizado, identificando qual é a criança, a idade dessa criança que está dentro da sala de aula, a autoaprendizagem e o autoestudo, deixando vivências com que o aluno também possa construir ali a sua aprendizagem dentro dessa vivência, e um tutorial também, sempre mediando aí as trilhas, né? Quando eu falo tutorial, são as trilhas de aprendizagem, que é uma camada a mais do planejamento de vocês. Eu tenho o planejamento da minha aula. Quando eu extrapolo esse planejamento para a trilha de aprendizagem, eu cuidei aí também do design emocional dessa trilha de aprendizagem. Eu já estou sensibilizando e acolhendo as crianças a partir desse design emocional. Então, o professor não precisa mais focar apenas nas aulas ali na sala de aula ou no formato síncrono, em formas mais expositivas, longas, utilizando apenas ferramentas digitais como repositórios de aula. Ou seja, gravei um vídeo falando sobre a borboletinha, gravei um vídeo falando sobre o alfabeto e vou colocando dentro de um ambiente digital. Isso é um repositório, mas eu posso mesclar, eu devo mesclar. Quando eu vou para o ensino híbrido, eu vou desenvolver o acolhimento através de um vídeo, de um e-book, de um game, como eu falei agora do Geniali, que é uma ferramenta gratuita para nós, professores, podcast, fazendo uma contação, uma escutativa, um movimento ali de trazer esse acolhimento mais próximo da criança, escutar a voz do professor já é um acolhimento dentro do ensino híbrido, um infográfico interativo, trazendo quizzes para as crianças também, trazer esse feedback do que vocês estão trabalhando dentro da sala de aula, lives e todas as propostas que nós temos como articular no ensino híbrido. Agora, as ações híbridas e contínuas. Trazendo para o nosso contexto de propostas síncronas e assíncronas, eu trago aqui para vocês esse infográfico que faz uma conexão direta entre os conteúdos, os objetivos de aprendizagem. O que eu posso trabalhar no acolhimento síncrono e o que eu posso trabalhar o acolhimento no assíncrono, né? Então, quando eu vou para o síncrono, o professor está presente, ele vivencia, ele experimenta, a escutativa ali é no olhar, é observando essa criança, né? O momento de tirar a dúvida, de deixar a criança trazer ali a sua vivência, né, do que ele entende ali dentro do contexto que você colocou. O momento de preparação para o conteúdo assíncrono, né? Porque aqui no síncrono eu extrapolo o que vai ser feito no assíncrono. Momento coletivo com toda a classe presente. Então é um movimento também que a gente faz de acolhimento. Quando a gente vai para o assíncrono, eu tenho a autonomia dos alunos dentro da trilha de aprendizagem com o design emocional que eu estou propondo. Quando eu falo design emocional, eu vou trazer aqui GIFs, eu vou trazer um vídeo, um filme, uma animação que as crianças gostam, fazendo essa relação do que precisa ser colocado como pedagógico, né? Como trilha de aprendizagem. Então, aqui eu faço esse movimento também de gerar dúvidas, de deixar com que a criança também tenha a possibilidade de gerar dúvida para trazer no movimento contrário no síncrono, né? Momento de produção, de investigação, pode ser individual ou em grupos, articulando as atividades que serão atribuídas nesse contexto de assíncrono.
Deixo aqui também esse conceito de imersão híbrida. Quando eu vou para o ensino híbrido, eu posso articular essa imersão híbrida, que é trazer o concreto e a tecnologia sendo atribuída simultaneamente no uso da proposta pedagógica. Aqui neste exemplo, eu estou simulando as crianças passeando numa montanha-russa, numa projeção de trilhos, ou até mesmo andando no trilho de trem, né? Onde a criança está dentro de um caixote, pode ser de papelão, de madeira, mas fazendo essa experimentação de imersão híbrida com as crianças. Nas imagens, eu vou articulando esse acolhimento, né? Trazendo aqui esse movimento mais socioemocional, e os alunos vão sentindo o som dos vagões, dos carros deslizando pelos trilhos, e isso é o conceito de imersão híbrida, que é diferente do ensino híbrido. Aqui eu estou trazendo a imersão híbrida, que é o contato da tecnologia com o concreto, articulando a intencionalidade pedagógica. Dentro dessa imersão híbrida, eu articulei o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, e se eu extrapolo para as competências gerais da base, eu vou trabalhar a cultura digital bem forte aqui, nessa atividade proposta. Então ela é uma atividade que traz a situação lúdica, imaginética, né? Traz a imaginação, e cercada também de um repertório prévio. Nesse repertório prévio de utilização lúdica, de imersão do hibridismo, a criança, vocês vão ter aí alguns conceitos, algumas perguntas para vocês tratarem. As crianças residem perto de uma região de trilhos, para vocês trazerem a vivência delas para dentro da sala de aula e dessa proposta. Trouxeram esse elemento, o elemento que nós estamos trabalhando aqui de caixas, né, da sala para a sala de aula com base de experiências no contexto. A turma, né, as crianças tiveram a oportunidade de fazer uma saída de campo e conhecer um trilho, um vagão de trem. Essa situação causou interesse a partir de uma música, de uma animação, de um filme, de uma história, que vocês vão trazer também o acolhimento a partir desse contexto. Então são situações que vocês podem ter como repertório prévio. Um outro conceito, uma outra exemplificação de imersão híbrida, aqui eu estou projetando materiais com o contexto de uma articulação de animais, de estrelas, de espaço. Então, trazer essa ampliação de repertório mais científico e imaginativo, que é o imaginário da criança para este exemplo. Neste exemplo, eu articulo o eu, o outro e o nós. Nessa situação híbrida, o professor tem a possibilidade de garantir que as crianças vivenciem as informações acerca de um fato, né, do brincar, e também pela linguagem lúdica. Vou deixar essa atividade da massinha e o celular, eu vou articular uma experimentação que pode ser feita dentro do ensino híbrido com o acompanhamento do pai ou da mãe, né, da família, né? Ou o acompanhamento do professor. Vocês vão entender dentro do seu calendário, do seu planejamento de ensino híbrido, em qual movimento vocês vão articular essa atividade. Mas aqui vocês vão baixar um aplicativo que eu estou deixando a dica para vocês, é gratuito, né? E trabalhar com massinha. Neste caso aqui, eu vou extrapolar, por exemplo, um personagem acolhedor, ou eu vou trabalhar os medos, né? E cada criança vai apresentar um medo, então ele vai criar um personagem desse medo, e essa proposta, o aplicativo faz a captura. Eu vou deixar o vídeo para vocês também na apresentação, mas ele faz a captura dessa massinha depois da construção e leva esse personagem para dentro de um cenário. Esse cenário vocês vão tratar de forma acolhedora, trazendo uma história, trazendo os medos e articulando esse repertório para as crianças. E aí vocês vão entender que
Nós não podemos ser o centro da atenção, nós professores. Essa construção mais atrativa, com atividades práticas, em que o aluno é o centro, ele vai articular esse propósito do acolhimento, porque a criança vai se sentir parte como um todo da proposta que vocês vão articulando de experimentação. Bom, eu coloquei aqui para vocês algumas experiências, algumas vivências como exemplo de articular o acolhimento usando a tecnologia, usando metodologia, usando aplicativo, né? Mas o mais importante para nós professores é entendermos que eu preciso ter um planejamento de ensino híbrido e separar quais são as atividades de acordo com a idade da criança, porque eu vou precisar também de um apoio de um adulto quando se trata de tecnologia. E lembrando também que nós temos o tempo de tela que a nossa atividade vai ter que respeitar com as crianças. Então, para finalizar aqui a minha proposta de acolhimento no ensino híbrido, ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É uma frase de Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, que articula bem esse movimento de entendimento do que é um ensino híbrido, que não é apenas usar a tecnologia como meio de transmissão de aulas, mas sim articulando o conhecimento, a construção do conhecimento das nossas crianças de forma bem responsável e acompanhada, que é o que as nossas crianças merecem. Eu fico por aqui. Até uma próxima aula, espero ter contribuído com a proposta da rede pedagógica e qualquer dúvida estou à disposição para que vocês possam me procurar e nós possamos juntos construir uma educação de qualidade.